Mais um vídeo aí do professor Olavo. Espero que vocês gostem, curtam e apoiem nosso canal. Obrigado pela atenção de todos, pela companhia de todos vocês. Forte abraço, até mais. Então, por exemplo, quando Hugo São Vitor fala que o estudante deve aprender as coisas com ordem, ele não está dizendo que você deve inventar uma ordem e segui-la, ou que o professor deve lhe propor uma ordem e você segui-la. Ele está dizendo exatamente o contrário, está dizendo que existe uma ordem natural e cósmica, e esta ordem você deve absorver através da leitura. Quer dizer, a leitura se torna um meio de que a própria ordem cósmica e divina se impregne dentro da sua alma. Ou seja, não é uma ordem criada para fins pedagógicos, né? Não é uma ordem inventada, é a própria ordem da natureza e do cosmos em geral, que reflete, por sua vez, a ordem divina. É esta que você deve impregnar. E você pode fazê-lo através da leitura. Note bem, esse conceito ficou absolutamente incompreensível para qualquer estudante moderno. Quer dizer, como é que eu posso, através de uma leitura, absorver a ordem cósmica? Se eu estou fazendo uma leitura, eu vou absorver no máximo a forma mentes daquele autor que eu estou lendo, na melhor das hipóteses. Né? E esta forma mente será uma coisa uma criação dele, que não tem nada a ver com a estrutura da realidade. Ora, então pergunto-lhe eu, o sujeito que escreve, que você está lendo, que gramática ele usa? Ele usa uma gramática que é só dele, que ele que inventou? Não, ele usa a mesma gramática de todo mundo. Que lógica que ele usa? Uma lógica que é só dele, só serve para ele? Não. É a mesma lógica de todo mundo. Os fatos que ele percebeu no mundo circundante, ele percebeu com órgãos sensoriais que só ele tem e que são muito diferentes dos seus? Não. Ele percebeu com os mesmos. A estrutura ontológica desta criatura que escreveu esse livro é muito diferente da sua? Não. Então por que eu deveria, ao ler o livro, apreender somente aquilo que é singular da mente do seu autor e não toda a ordem que o gerou, que o criou, que o formou e o determinou? No entanto, esta ideia de que através da leitura você absorve a ordem cósmica, essa ideia se desapareceu. Porque o que se entende por ordem cósmica hoje é o mundo de Newton. Não é nem sequer o mundo da física quântica, que é mais parecido com o antigo, mas ainda é o mundo de Newton. É o mundo matemático-mecânico, onde tudo obedece às leis matemáticas, e o que não obedece às leis matemáticas não faz parte da realidade. É incrível, porque as leis matemáticas não são dados dos sentidos. São abstrações complexíssimas a que você chega, né, depois de muito suar a camiseta. Né? E isso quer dizer que você, ao mesmo tempo, diz que o mundo físico é a verdadeira realidade, mas com a nuance de que esse mundo físico não é o mundo físico, é o mundo matemático, o qual não é sensorial de maneira alguma. Se você está imbuído desta crença, e se isto se impregnou na sua imaginação, você não pode conceber nenhuma ordem cósmica a não ser sob a forma das leis de Newton, das leis da mecânica. Não há nenhuma ordem acima disso. Qualquer insinuação de ordem que existe é o que? É um produto cultural, é uma fé religiosa, é uma obra de arte, etc, etc. Agora, então você imagina, né, a confusão que se instala imediatamente a partir deste ponto em que o único ponto de convergência de todo mundo são as leis de Newton. A única coisa que nós todos sabemos e compartilhamos são as leis de Newton. O resto é tudo invenção. O resto é tudo delírio da cabeça de cada um. Então, nesta altura, é claro que quando você lê um livro, você lê apenas para perceber as idiosincrasias da mente, né, doentia que o criou. Então, como é que eu posso entender o que Hugo São Vitor diz? É que através da leitura eu vou me impregnar da ordem universal, da ordem natural cósmica. Ora, mais ainda, a partir do momento em que as leis de Newton passam a determinar a forma geral da cultura, o que acontece é que a psique individual se torna, vamos dizer, além das leis de Newton, que são a certeza matemática externa, a psique individual se torna o único outro polo de certeza que você pode apelar. Então você tem o Newton de um lado e o Descartes do outro. Eu sei que o mundo funciona matematicamente e eu sei que eu penso, logo existo. Essas são minhas únicas certezas. Automaticamente, o eu, quer dizer, a sua experiência subjetiva, passa a ser uma fonte de certeza. Quer dizer, eu sei que eu existo e aquilo que se me impuser como evidência provada, tá certo? Eu aceitarei como verdadeiro. E tudo mais eu tomarei como fantasia. Ou seja, a cabeça de cada um se torna o juiz do universo. Que isso é loucura, nem preciso dizer. E a loucura chega ao ponto, chega ao suprassumo, quando Kant diz que
tudo o que nos vem do mundo exterior é um caos, e a nossa mente ordena isto. E, bom, então estamos nos antípodas do Hugo São Vitor. Porque para o Hugo São Vitor, o estudante era apenas mais um, né? Mais um ser humano, humilde, burrinho, sem preparo, está entendendo? Que chegava ali através da leitura das grandes obras, das escrituras, dos filósofos antigos, etc., etc., absorvia a ordem universal. Agora não. Agora, qualquer idiota é ele o padrão da ordem universal. Desde que ele raciocine de acordo com as leis de Newton, ele tem a certeza absoluta. E tudo mais que ele não pensa é duvidoso. É claro, gente, que isso é absolutamente esquizofrênico. Eu já expliquei, já contei 1000 vezes a minha experiência infantil de ter que reaprender a andar depois de ficar com febre durante muitos meses. Então, eu, quando despertava dos meus delírios febris, eu tentava andar e via que eu não sabia mais andar. E que a noção de em cima, embaixo, essa coisa toda estava um pouco confusa. Então o que eu fazia? Eu me apoiava na estrutura do mundo exterior para eu me reorganizar por dentro. Ou seja, a noção de cima e embaixo, ela podia se confundir dentro da minha cabeça, mas no mundo exterior não se confundia. O chão continuava no chão e o teto continuava no teto. Eu não podia andar no teto. Embora eu pudesse sentir que o mundo girava, e que ficava de cabeça para baixo, na verdade ele não ficava. Porque se eu tentasse andar no teto, eu não conseguia, só conseguia andar no chão. Então, essa experiência me marcou para sempre. Eu entendi que a minha mente não põe ordem em coisa alguma. Ao contrário, ela se deixa amoldar pela ordem do mundo exterior que lhe vem pronta e imposta e que ela não pode mudar de maneira alguma. Por coincidência, eu recebi uma carta daqui do Hermindo Brum Neto. Ele diz, objetivamente, há evidências corroboradas pela neurociência que estão plenamente de acordo com os postulados kantianos. Por exemplo, quando observa um objeto qualquer, particularidades desse objeto são processadas em diferentes regiões corticais. Cada uma delas processaria um atributo do objeto, uma parte a cor, outra forma, outra semelhança de padrões. Essas informações dispersas são agrupadas e reconstruídas num conceito unitário de objeto, mas somente em razão das estruturas cognoscíveis cerebrais possíveis. Ora, Hermindo, isso aqui não prova o que o Kant está dizendo, prova exatamente o contrário. Porque, note bem, se a sua apreensão do mundo depende de um cérebro que existe materialmente, este cérebro, por sua vez, não é uma apreensão e um produto da sua mente. Ele existe fisicamente. E ele tem uma forma, tem uma estrutura, que já vem determinada, que não foi você que inventou. E quando este cérebro entra em relação com o mundo exterior através das informações que ele recebe dos sentidos, certo? Ele não pode montar este mundo exterior, por quê? Porque ele faz parte deste mundo exterior. Ele é uma realidade física, entre outras. O cérebro não poderia ordenar nada, ele não poderia ser, sei lá, aqui tem uma tartaruga, ele está vendo a cabeça da tartaruga e as patas da tartaruga, ele percebe que pertence ao mesmo objeto. Ele não poderia fazer isso se ele não estivesse no mesmo mundo físico da tartaruga. E ele estar no mesmo mundo físico não é uma representação da mente dele, é uma realidade que persiste mesmo se ele não percebesse nada. Quer dizer que a estrutura do seu cérebro é um dado real do mundo físico, e não um princípio ordenador que você criou. Note bem que com isso eu não estou voltando ao John Locke, dizendo que nós nascemos como uma folha em branco, e que o universo então deposita os dados dos sentidos em nós. Não nascemos com uma folha em branco, nós temos uma estrutura determinada. E essa estrutura está perfeitamente amoldada à estrutura inteira do mundo exterior, senão nós não poderíamos sobreviver dentro dele. Isso quer dizer que desde o instante em que nascemos, ou até antes, nós recebemos não o impacto dos dados dos sentidos, mas o impacto da realidade total que nos formou e dentro da qual nós existimos, e que transcende infinitamente a esfera daquilo que eu percebo pelos 5 sentidos. Ou seja, eu recebo o impacto do quê? Da ordem cósmica. Eu estou dentro dela, eu sou apenas mais um. Eu não estou ordenando coisíssima nenhuma. Eu sou uma parte da ordem exterior que me abrange. E tudo que se passa no meu interior se passa dentro da mesma realidade. Então, qual é a única coisa que importa? Absorver o quanto eu possa desta ordem que preexiste a mim. Essa ordem é a ordem do mundo newtoniano? Claro que não. A ordem do mundo newtoniano diz apenas as leis da gravidade do movimento. Mais nada. A ordem total transcende isso infinitamente. Claro que a ordem total não pode ser expressa em palavras. Ela pode ser aceita. Ela pode ser percebida e aceita e, no máximo, expressa simbolicamente, mediante compactações
poéticas ousadíssimas, né? Mas não tem um jeito, olha, eu vou dizer aqui para você qual é a ordem total. Não, isso não é possível. Nós vivemos dentro da ordem total e nós a reconhecemos e nós convivemos dentro dela e só podemos nos entender uns aos outros porque estamos dentro da mesma ordem. É? Se vivêssemos em universos separados, não poderíamos nos comunicar. Então, a coisa que mais interessa na educação é justamente elevar o aluno até esse vislumbre consciente da ordem total, que de algum modo ele já percebe antes, obscuramente. E é isto que a educação medieval tentava através da leitura, sobretudo naqueles séculos que eu mencionei na outra aula, séculos 9, 10 e 11. Quando vem o livro do Hugo, esse livro já era uma recordação do que se fazia antes. Recordação escrita numa época em que esta técnica de ensino já estava se perdendo e que Hugo escreve justamente para que não se perca totalmente. Ou seja, longe do Hugo ser o príncipe do ensino medieval, não, ele é o testemunha de um apogeu que já tinha passado. Então, um detalhe importantíssimo do ensino nessa época era que a leitura ou era feita em voz alta, ou era feita em voz baixa como quem recitasse. Ou seja, as pessoas ficavam falando para si mesmo em voz baixa o que estavam lendo. Em voz baixa inaudível. Por exemplo, estou aqui lendo a carta do Hermindo, né? Não sai voz nenhuma, mas você vê o movimento dos lábios. Era assim que se lia no tempo do Hugo de São Vítor e nos séculos anteriores. E era isto que permitia fazer da leitura um modo de aquisição, um modo de abertura à ordem total. Porque você lia com o seu corpo também, não é só com os olhos. Hoje em dia, quando se desenvolvem técnicas de ler só com os olhos e ler velozmente, tem um sujeito chamado Paul Scheele, que ele desenvolveu uma técnica que você lê um livro inteiro em 10 minutos, só com os olhos. Ou seja, você grava a imagem da página. É muito bom, isso aí pode ser ótimo para você ler balancetes, para você ler jornal. Mas se você for ler Platão assim, meu filho, você está acabado. Porque você está separando o visual do corporal. A sua participação no universo da leitura é exclusivamente imaginativa e não física. Então, quando você lê, você está fazendo como que assistisse um filminho. Note, mesmo quando nós assistimos um filme, há uma reação física. Por exemplo, tinha um tempo que eu jogava joguinho de computador, eu jogava um jogo chamado Wolfenstein, né? Eu era viciado nesse jogo durante um tempo, depois parei. Mas era muito interessante, era um americano que estava preso dentro de uma fortaleza alemã, e ele tinha que escapar, matar os nazistas, essa coisa toda, né? Tinha um monte de tiro. Claro que depois os jogos evoluíram muito, eles eram muito primitivos. Mas as pessoas que me viam jogando, elas reparavam que eu me desviava dos tiros na tela. Então, isso quer dizer que alguma participação física havia. Então, é claro que participando do jogo Wolfenstein eu não ia aprender nada sobre a ordem cósmica, tá certo? Mas suponham que eu estivesse lendo Santo Tomás de Aquino, ou a Bíblia, ou mesmo Aristóteles, Platão, onde eu começaria a participar daquilo como um dos personagens. Ou seja, o drama que estaria seria presentificado fisicamente. E eu estaria absorvendo aquilo como realidade e não só como pensamento. Se o que eu estou lendo é verdadeiro ou falso em relação à realidade, seria um segundo passo. Mas a absorção da coisa como realidade é o primeiro passo. Depois é que você vai ver que se é uma realidade imaginária inventada, criada por um ser humano, ou se é a realidade efetiva criada por Deus. Mais tarde você vai ver isso aí. Mas a partir do momento em que todo o seu material de leitura visa apenas ao imaginário, ao mental, você passa a viver em dois mundos simultaneamente. Um é o mundo físico newtoniano, e o outro o mundo das, aspas, ideias, coisas inventadas. Nunca mais você vai pegar a ideia de ordem cósmica, nunca mais na sua vida. A ideia de realidade escapou para sempre. Por quê? Porque o mundo newtoniano não é a realidade, ele é um conjunto de fórmulas matemáticas. E o outro mundo é pura invenção cultural. Então você fica viajando entre duas irrealidades. E é isto que se chama educação no mundo de hoje. Mesmo a educação que é dada nos centros mais eficientes e capazes do mundo, é isto. Quer dizer, é claro que foi para compensar as deficiências desse tipo de ensino que se criaram, já no começo do século XIX, as escolas de artes liberais, para ensinar as pessoas a ler como se lia antigamente. Essa, pelo menos, era a ideia. Ela pode ter se deteriorado em muitos pontos, mas a ideia permanece aí. E é claro que ainda existe pessoas capazes de ler como Hugo São Vítor lia. E às vezes você encontra essas pessoas nos lugares mais surpreendentes. Estamos vendo aí um assessor do MST
que é capaz de entender o Hugo de São Vítor. Uma coisa mais surpreendente ainda, o Ivan Illich. Ivan Illich é um padre austríaco que foi morar em Cuba e que na década de 70 era um ídolo da esquerda. Né? A esquerda na época defendia ideias que hoje são o contrário do que ela defende. Ele defendia a abolição do sistema escolar, o homeschooling universal. Né? Hoje ninguém na esquerda quer isso, e quem defende isso é considerado, né, um extremista de direita. Mas o Ivan Illich escreveu um belo comentário sobre o Didascálico de Hugo São Vítor. O que se nota nesse comentário, porém, é a hesitação dele em subscrever o modo de leitura antigo, porque ele confessa que ele está tão habituado ao mundo newtoniano que ele tem uma certa dificuldade de entender o que Hugo está dizendo, por exemplo, com ordem cósmica, ou coisa assim. Né? E ele, em parte, considera essa dificuldade legítima. Por quê? Porque ela nasceu do, aspas, progresso. O progresso nos libertou de mitos e lendas medievais e nos instalou num mundo de realidades newtonianas. Então, por isso, eu só posso compreender o mundo anterior como mito, como lenda, como produto cultural, etc, etc. Ou seja, eu não posso participar solidariamente daquilo. Então, se eu não posso participar solidariamente daquilo, eu não posso ter a experiência. Eu só posso ter a compreensão intelectiva de segundo grau. Uma compreensão histórica, por assim dizer. Ora, a existência das escolas de artes liberais, e se quer saber, a minha própria existência física prova que isso não é assim. Quando eu estava no ginásio, eu tive um pressentimento que determinou o resto da minha vida. Eu notava que quase tudo que me ensinava, como matemática, como física, como química, etc., etc., era baseado em certos postulados arbitrários que nunca mais poderiam ser discutidos. Mas o contato entre estas ciências e a realidade repousava naqueles postulados. Daí para diante era tudo construção. Então eu percebi que aquele ensino não estava me instalando na realidade, mas me disciplinando para eu fazer as minhas construções mentais como os outros faziam, como o professor fazia. Ou seja, aquilo não era um estudo de ciência, ou seja, de conhecimento. Era uma espécie de educação física. Era um adestramento. E eu percebi que aquilo estava me fazendo muito mal, porque estava me emburrecendo. E eu percebi, bom, agora eu tenho que fazer uma opção. Ou eu continuo buscando a compreensão da realidade, ou eu aceito essa disciplina. Se eu aceitar isso, eu estou perdido pro resto da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso me recusar a aprender essas coisas. Por quê? Porque essas coisas são a ciência de agora. Então eu vou ter que encontrar, vamos dizer, um ponto de, como é que se diz, de interseção, onde eu possa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo eu entendo o que eles estão falando e sei repetir mais ou menos aquela bobajada toda, e eu continuo buscando a realidade. E foi isso exatamente o que eu fiz. É claro que eu não podia fazer isso na escola. Então o que eu fiz? Eu comecei a procurar, investigar, para ver aonde existia educação de altíssimo nível e o que se aprendia lá. Então, por exemplo, eu comprei centenas de manuais do ensino secundário francês do começo do século, que eram coisas de um nível extraordinário. E fui buscando, e buscando, e buscando, e eu tentava me manter ao par do que se estudava nos grandes centros mundiais e tentava me manter no nível daquilo. Dentro de alguns anos eu já não tinha a menor possibilidade de diálogo com o meio em torno, porque ninguém sabia do que eu estava falando. Por exemplo, os autores que eu lia, não sei, para cada autor que as pessoas estavam lendo, por exemplo, na universidade, eu tinha lido outros 1000, dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, quando eu comecei a dar conferências públicas e chegava estudantes de psicologia, eu lhe falava de Maurice Pradine ou Igor Caruso, eles nunca tinham ouvido falar, não sabiam o que era. E, no entanto, eram autores fundamentais da cultura europeia. Então, tudo tem um preço no mundo. Quer dizer, eu inventei um jeito de fazer com que o meu estudo se voltasse para a realidade efetiva e não apenas para as convenções escolares. E eu percebi o quanto essas convenções escolares podiam esterilizar a mente do fulano. Eu podia, assim, destruir completamente, ao ponto de torná-lo incapaz de pensar qualquer coisa fora daquele mundinho provinciano que seu professor lhe tinha ensinado. Então, não que eu me revoltasse contra o ensino. Revoltar não é uma atitude natural para mim. Eu não me revolto contra coisa nenhuma. Minha tendência é aceitar tudo complacentemente. Né? Eu simplesmente digo, eu não quero isso para mim. Se os outros quiserem, é o problema deles. Né?